Bem-vindo à Seleção Sport TV desta segunda-feira, um programa pelando de quente, porque além de falar da briga pelo título, da briga por Libertadores, da briga contra o rebaixamento, a gente mostra ao vivaço, a partir de 3 da tarde, a convocação de Carlo Ancelotti, a penúltima antes da Copa. Olha a importância dessa convocação. Depois da próxima data FIFA vai ter a de março e aí já é a lista da Copa do Mundo. E o Seleção de hoje debate tudo isso com Eric Faria, Fernando Praz e Ana Thaís Matos. Boa tarde, Ana Thaís. Boa tarde para você, pro Praz, pro Eric, a galera que tá em casa. Ô, Rizek, vou falar algo que não é nenhuma novidade, né? Mas assim, ainda assim acho bom falar como o retorno do Campeonato Brasileiro é embaçado, né? Como é difícil, né? Eu tava estudando pro jogo Ceará e Fluminense. E aí fui olhar, né, como é que foi o primeiro turno do Ceará, pegando os números, fui olhar o campeonato que o Ceará disputa, né, dentro do Campeonato Brasileiro, a realidade do Ceará, como os times que disputam com o Ceará melhoraram, contrataram, como o Grêmio, por exemplo, o Vasco, o próprio Vasco, que perdeu ontem, mas foi um time que se reforçou muito bem na janela, e o Ceará se reforçou pouco, dentro da realidade do Ceará, né, comparado com os outros clubes. Contratou o Paulo Baia, trouxe o Vina de volta. E aí, olhando também pelo lado do Fluminense, desses outros times do meio da tabela, porque a gente tem o campeonato do título, mas esse campeonato do meio de tabela, ele é um campeonato que ele acaba sendo mal jogado. E a diferença, mal jogado que eu digo da disputa de campo mesmo, e o campeonato acaba sendo muito mais do resultado desses times, né? E isso fica muito exposto no retorno. Com os times lá da parte de baixo da tabela, muitas vezes vendendo caro derrota para quem está nesse meio de tabela, na parte de cima, ali brigando. E eu acho que isso vai ficar cada vez pior, né? Principalmente pensando na próxima temporada, Campeonato Brasileiro começando em janeiro. Acho que a gente vai ter um brasileiro do ano que vem com emoções, assim, bem distintas do que a gente está vivendo aí nos últimos anos, principalmente no retorno, né? Depois da parada, de mais uma parada que nós teremos no ano que vem, no meio do ano, para a Copa do Mundo. Gente, está errada essa tabela. O Palmeiras e o Flamengo chegaram a 30 jogos, o Cruzeiro tem 31. Vamos refazer, vamos atualizar esses números. Peço até desculpas para vocês, esses números não estão corretos, né? O Palmeiras e o Flamengo chegaram ontem a 30 jogos, faltam 8 para eles terminarem o campeonato. O Cruzeiro tem 31, faltam 7 jogos para o Cruzeiro. Vamos refazer. Praz, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Zeke, Ana, Eric, pessoal que está em casa. O programa hoje tem bastante assunto, né? Brasileiro e principalmente também convocação de seleção, né? A expectativa que nem tu falou, Rizek. A gente começou nesse processo de seleção muito atrasado, né? A gente saiu do Tite, ficou sem treinador, daí veio o Ramon, Diniz, Dorival, o Ancelotti agora nem no meio do caminho, na reta final da preparação. E eu acho que agora vai começando a chegar a hora de começar a definir as coisas, né? Ele pôde observar o que pôde, né? De acordo com as limitações dele. E agora ele vai ter que começar a definir, porque, como você falou, depois tem março, a convocação e a Copa do Mundo. O Eric Faria tem uma pergunta capciosa para você depois sobre o gol do Palmeiras visando a final da Libertadores. Boa tarde, Eric, bem-vindo à Seleção. Fala, Rizek, boa tarde, Aninha, Paredão, boa tarde para todo mundo. Cara, como a Ana disse, né, o Brasileirão é bruto, cara. Ele é um campeonato muito difícil de ser disputado por várias razões. Pelo equilíbrio, eu acho que é talvez o primeiro item, mas pelas viagens, pelos gramados diferentes, pelo calendário, assim, é uma prova de resistência mesmo, chegar ao final de 38 rodadas com um grande resultado, cada um com os seus objetivos, né? E o que a gente está vendo, cara, é uma disputa, assim, espetacular pela liderança entre Palmeiras e Flamengo. Independentemente de quem for o campeão, um vai ser campeão e o outro vai ser vice, isso aí é inexorável, não tem como, ninguém vai mudar isso. Inegociável. Exato. Então, imagino que o vice-campeão vai ter muitas explicações para dar, vai ser muito cobrado, mas, apesar disso, terá feito um campeonato muito, muito, muito espetacular. Certamente com a maior pontuação de um vice-campeão na história dos pontos corridos, com 20 clubes, né? Mas não tem jeito, um vai ter que ganhar e o outro vai chorar. Agora, é preciso que quem esteja desse lado aqui, onde a gente está, saiba dar boas opiniões e construir algo que seja positivo para esse time que perder, sabe? Porque foi, de fato, uma disputa, assim, está sendo uma disputa, assim, muito bonita entre Palmeiras e Flamengo, cara. Ponto a ponto. Eu acho que essa rodada era meio óbvia que os três venceriam, né? O Cruzeiro está abaixo deles, com menos chances, mas ainda vivo. Eles pegaram, coincidentemente, 3 times de zona do rebaixamento. Cruzeiro em casa contra o Vitória e sofreu, não foi simples. Aliás,
O Cruzeiro enfrentar times da parte de baixo não é uma tarefa fácil para o Cruzeiro, é onde ele deixa mais pontos, né? O Cruzeiro é o melhor time no enfrentamento contra a elite e deixa pontos contra times da parte de baixo. O Sport, por exemplo, que foi a vítima do Flamengo sábado à noite no Maracanã, tirou ponto do Cruzeiro no Mineirão, já na condição de virtual rebaixado. Empatou com o Cruzeiro no Mineirão, há poucas rodadas. O Flamengo não perdoa esse tipo de jogo, nem o Palmeiras, né? Então o Flamengo não tomou conhecimento do Sport, apesar de ter virado 0-0 no sábado. E o Palmeiras, poupando meio time, foi a Caxias e, como a gente exibiu, fez uma vitória bem tranquila, apesar do Carlos Miguel ter que trabalhar, mas passou a impressão de que o Palmeiras venceria de quanto fosse necessário o Juventude em Caxias. Então, assim, essa batalha bruta, como disse o Eric Faria, ainda tem alguns capítulos até a sua definição, e eu quero mostrar os jogos que restam, enquanto você vê o golaço do Arrascaeta, vai concorrer a gol da rodada, foi um gol belíssimo de falta, e vamos colocar os jogos que restam para Palmeiras, Flamengo e depois o Cruzeiro também, que hoje corre por fora na briga pelo título. Cara, esse gol de falta do Arrascaeta foi brincadeira, foi um golaço, meus amigos. Sem chance para o goleiro, nenhum goleiro pegaria ali, né? Aquela bola não, foi na gaveta, uma cobrança muito bem batida. E aí eu fico me perguntando, por que o Arrascaeta não é o cobrador oficial das faltas do Flamengo? Se todas as vezes que o Arrascaeta bate, ou vai muito próximo ao gol, ou de vez em quando até a bola acaba, né, entrando ali nas redes. Então, assim, eu acho sinceramente que o Felipe Luiz deveria determinar que o Arrascaeta treinasse, se preparasse mais nessas batidas e se tornasse o cobrador oficial do Flamengo. Porque a gente vê que uma hora vai o Léo Pereira, outra hora vai o Pulgar, outra hora vai o Arrascaeta, outra hora vai outro jogador, o Luiz Araújo. Ou seja, não tem um cobrador oficial, como nós tínhamos no passado, o Petkovic, né, o Zico, vários, né, o Júnior, vários cobradores ali, né, que conseguiam, né, bater bem na bola. E o Arrascaeta tem esse dom, tem esse talento. Agora, falta ele também ter essa personalidade na hora da falta, pegar a bola e bater, como ele fez. E fez um golaço. Será que se o Gabriel tivesse 3 centímetros ele pegava? Pergunta isso pro Petkovic. Perguntar pro Pet. Pergunta pro Petkovic. Então, olha, o Palmeiras, na próxima rodada, vai encarar o Santos no Allianz Parque. E o Flamengo vai visitar o São Paulo. Eu vou rodada a rodada para vocês compararem. Depois o Palmeiras visita o Mirassol, que está invicto como mandante no campeonato. E o Flamengo vai receber o Santos. Aí tem os jogos atrasados. O Palmeiras visita o Santos na Vila Belmiro e o Flamengo joga contra o Sport na condição de visitante. Esse jogo será em Brasília. O Galo vai receber o Palmeiras e aí tem Fla-Flu. Depois o Palmeiras e o Flamengo recebe o Bragantino. Aí o Palmeiras visita o Grêmio, o Flamengo visita o Galo. Depois o Palmeiras recebe o Vitória e o Flamengo recebe o Ceará. E na última rodada, o Palmeiras visita o Ceará e o Flamengo visita o Mirassol. Caminhos bem parecidos, né? Você acha de dificuldade semelhante? São 5 adversários comuns, né? Eu acho bem parecido. 5 adversários em comum, na verdade. Fluminense, Santos, Galo, Mirassol, Ceará. Ceará. A última rodada, eu realmente acredito que a vida de Ceará e Mirassol provavelmente já estará resolvida, ou seja, Mirassol com uma definição de vaga na Libertadores e o Ceará de permanência. Mas é possível que um dos dois esteja com a mente voltada. Possível não. Um dos dois estará com a cabeça voltada para o Intercontinental. A final da Libertadores é entre qual rodada? A final da Libertadores? Na 34ª. 34ª. Exatamente. Não, a final da Libertadores é 36ª. Não, o jogo que antecede não é Galo e Palmeiras? A final da Libertadores? Por exemplo, a final é dia 29, né? Sim. Esse Galo e Flamengo e o Grêmio e Palmeiras, eles estão marcados para o fim de semana da final. Então é na 36ª rodada. Tem mais 2 rodadas depois. Tá. Mas vocês concordam, assim, um dos dois vai estar com a cabeça no Intercontinental? Eu acho que as 2 últimas rodadas ali, os dois vão pegar times que já... E a questão é a vida deles, né? Que o campeonato pode ser definido aí, né? Sim. Nessa volta da Libertadores, né? Que loucura. E tende a ser definido. Tem que ser do jeito definido que os dois times exatamente, estão, dificilmente é a rodada alguém da definição. vai derrapar tanto assim para ganhar, chegar com 2 jogos de antecedência com o título já encaminhado.
E como é que eles voltam de Lima, né? Isso. De ressaca ou... De ressaca de... Emocionalmente, eles estarão cansados de qualquer forma, né? Exato. Isso, por exemplo, para mim, marcou ontem o jogo do Palmeiras. Embora ele tenha poupado o time, o que aconteceu no jogo, embora seja LDU, eu acho que foi um desgaste mental muito grande para você buscar aquele resultado, fazer o resultado. Ontem eu entendi tudo o que aconteceu no jogo do Palmeiras, não só pela escalação, mas pelo comportamento dos jogadores, porque realmente é muito difícil você virar a chave tão rápido e lembrar, você é o líder do campeonato, você precisa jogar como líder, apesar de quinta-feira você ter feito um dos maiores resultados da história do clube, né? Eu acho É a primeira vez a gente tem finais brasileiras em profusão, essa é a quinta em 7 anos, mas é a primeira vez que os concorrentes ao título da Libertadores disputam também, os dois, o Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma opinião, talvez, que possa gerar alguma polêmica, mas eu acho que na quarta-feira, se o Palmeiras vence o Santos e o Flamengo perde do São Paulo, eu acho que não pega mais, não. Pode ser. Não pega mais, não. Abre 4 pontos, com 2 vitórias a mais, seriam 5 pontos, na verdade. Você ia precisar de 2 tropeços em 2 rodadas do Palmeiras, faltando 7 jogos. Eu acho pouco provável que o Palmeiras perca 2 jogos até o final do campeonato. Enfim. O Palmeiras... Eu acho assim uma rodada bem... O Palmeiras decisiva, tem né? bem o Palmeiras tem decisiva. um trunfo, né? O Palmeiras tem um direito a um escorregão, não que não pode perder a liderança, mas não fica fora. Agora o Flamengo, se escorregar e o Palmeiras vencer, realmente... A questão é a seguinte... Acho que 4 pontos a essa altura, com 2 vitórias a mais... E essa questão das vitórias. Com o Palmeiras fazendo o campeonato que vem fazendo. Se fosse o contrário, eu teria a mesma opinião. Acho que quarta-feira o campeonato pode, dependendo dos resultados, pode ter uma definição mais cedo do que a gente imagina. Agora a classificação atualizada com o número de jogos corretos na sua tela. A grande questão é a seguinte, se puder voltar lá à tela de jogos, eu só consigo contar um jogo aqui, se passar esse jogo. Sport e Flamengo. Eu acho que é um jogo fácil, na teoria. O Flamengo foi a Fortaleza e perdeu, né? Mas o Fortaleza... Mas assim... E é o jogo que está fazendo a diferença agora. A Fortaleza está mais vivo do que o Sport. É um time bem melhor que o Sport. É o único jogo, é bem melhor. É o único jogo que eu acho assim, é fácil. É contra o Sport. Os demais, amigo, eu acho que tem dificuldade ali para dar e vender para todo mundo. Por isso que eu acho bem equilibrado, bem parecido os dois lados da disputa. É óbvio, o Flamengo é favorito contra o Ceará, mas não é um jogo fácil, não. Vai ganhar de véspera. Sendo em casa, eu acho menos problema. Como Palmeiras e Vitória. Eu opino que o Palmeiras é muito favorito. Agora, assim, fácil, agora, por outro lado, é o Sport. Por outro lado, as 3 próximas rodadas do Palmeiras, elas me parecem mais pesadas do que a do Flamengo. Mais pesadas, tá? Porque o Flamengo pega, como você disse, o Sport, que pode estar até rebaixado já, o Santos no Maracanã e tem esse jogo contra o São Paulo que eu tô falando que é complicado. Então, aí que tá, né, Eric? E o Palmeiras, por outro lado, tem 2 clássicos com o Santos, com o Santos com a corda apertando e o Mirassol que não perdeu em casa. E aí de tabela você vê a dificuldade do Santos, né? Que vai encarar na sequência só o Palmeiras no Allianz Parque, o Flamengo no Maracanã e depois o Palmeiras na Vila. Esta é a sequência, os próximos 3 jogos do Santos. Lembrando que o jogo Santos e Palmeiras, com o mando de campo do Santos, Sport e Flamengo, é na data FIFA. Então, o impacto das convocações, né, pode ser importante. Por isso que eu estou falando da questão da seleção brasileira. Mas, além disso, Palmeiras e Flamengo têm jogadores espalhados pelas seleções sul-americanas, né? Então... Olha, ontem a gente mostrou no fechamento, eu acho que os jogos que restam para o Cruzeiro, que a gente vai plugar na sequência, Cruzeiro que tem que tirar uma diferença considerável aí de pontos, não é simples a vida do Cruzeiro, né? O Cruzeiro está com 60 pontos e um jogo a mais, ou seja, o Palmeiras tem 5 pontos a mais do que o Cruzeiro. Galera, venhamos e convenhamos, apesar da vitória, né, já esperada do Cruzeiro em casa, cara, o Cruzeiro, sinceramente... não vai conseguir, né, chegar no título brasileiro. Sejamos realistas, né? Eu sei que os caras colocam ali porque matematicamente há essa possibilidade. Mas, galera, o Cruzeiro, além de estar com uma rodada a menos, ele está enfrentando 2 adversários que quase não perdem pontos, que é o Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras perde muito poucos pontos. E o Flamengo a mesma coisa, tem perdido muito poucos pontos. O Flamengo perdeu aquele jogo para o Fortaleza porque estava pensando no jogo contra o Racing. Foi isso que aconteceu. Porque se o Flamengo tivesse voltado todas as suas forças, né, as suas atenções ao brasileiro, não teria perdido. Talvez teria vencido o jogo lá em Fortaleza, que seria o natural de acontecer. Então,
Para o Cruzeiro ser campeão, ele precisa vencer todos os jogos e torcer para que Flamengo e Palmeiras percam todas as partidas praticamente. Então, assim, é utopia acreditar que o Cruzeiro, né, tem chances de título, tô falando na prática, né? Porque na teoria, matematicamente, há essa possibilidade. Com um jogo a menos. Mas o Cruzeiro está vivo. E acho que a esperança do Cruzeiro é que, na teoria, a tabela do Cruzeiro parece um pouco menos pesada. Só que é justamente os jogos em que o Cruzeiro se complica, contra times da parte de baixo da tabela, né? Então, assim, a teoria do Cruzeiro não se aplica. O próximo jogo já é chato pro Cruzeiro. O Grêmio tendo que dar resposta, ainda não está totalmente tranquilo no campeonato. Em circunstâncias semelhantes, geral. O Cruzeiro perdeu do Vasco em São Januário, ele deixou Santos, Ceará e Sport tirarem pontos dele no Mineirão. É bruto, cara. É bruto? É bruto. Brutal. É bruto, se você resumiu bem, é bruto. E ganhou do Vitória, mas assim, um placar que talvez não conte com exatidão que foi o jogo, né? Já rodando os gols do Cruzeiro de sábado, foi mais difícil. Para o Carlos Jorge voltar a marcar, né? Ele sofreu o pênalti, cobrou o pênalti muito bem. Mas o primeiro tempo, sobretudo, não foi fácil, não. O Vitória jogou bem. O Vitória jogou muito bem, encarou o Cruzeiro assim de uma forma muito corajosa no primeiro tempo, né? Eu não vi o segundo tempo, porque eu fui fazer o jogo do Botafogo contra o Mirassol. E, aliás, meu Deus. Jogaço, mas hein? voltando ao Cruzeiro, o primeiro tempo foi muito duro, assim. O Vitória encarou muito bem o Cruzeiro no Mineirão. Bola do Kaique, né? Pro Caio Jorge. Mas é incrível, cara, essa dificuldade que o Cruzeiro tem, cara. É impressionante. É o melhor time contra a elite. Não perdeu de ninguém do G6. Né? Tá no invicto. triangular ali dos líderes, fez 8 pontos. É o que mais pontuou no enfrentamento dos três. O Flamengo fez 7 colocados. pontos, o Palmeiras fez 1 ponto. Mas, cara, que dificuldade Eu de fiz jogar o jogo contra contra os o times. Fortaleza no Mineirão também. 1-0, né? Ganhou Foi de 1 a difícil pra 0, caramba o jogo. mas, cara, o Fortaleza no segundo tempo, depois que entrou o Pierre, principalmente, agora é titular do Fortaleza no meio campo, complicou demais a vida do Cruzeiro. Eu vou te falar, cara, dos times que estão brigando ali embaixo, o Vitória é o que está jogando melhor, sabia? Concordo com você. Mais competitivo, mais bem arrumado em campo. O Jair Ventura conseguiu rapidamente dar uma cara para o Vitória com 3 zagueiros. O time é competitivo, o time briga todo jogo, assim, ninguém tem vida fácil com o Vitória. Assim, e pro Vitória lamentar, foi o jogo contra o Corinthians, né? Isso aí que foi. criou uma grande mobilização, o Corinthians não estava mobilizado no jogo, perdeu o Bidon expulso, e ainda assim o Corinthians conseguiu vencer o jogo no Barradão, né? Se hoje o Vitória tem 3 pontos a mais, se der para voltar à tabela, era o Santos que estava na zona do rebaixamento hoje. Sim. E não o Vitória. E o Vitória agora tem 2 jogos seguidos em casa. Inter Confronto e Botafogo. direto. Bota aí a tabela de novo. Então, Confronto se o Vitória tivesse vencido do Corinthians, o Sino entra em campo, mas poderia arrumar praticamente a vida dele nesses 2 jogos no Barradão agora. O Inter e o Bragantino estão fazendo uma força para encostar no Z4. Você vê, o que é um Vitória troço teria absurdo. 34, passaria até o Inter se vencesse no meio da semana. Se tivesse vencido do Corinthians, que era um jogo que o Vitória era muito acessível. Muito acessível. Eric, falando de zona de rebaixamento de Santos, né? Eu vou fazer o jogo Santos-Fortaleza. O Santos estava com 32 pontos e o Fortaleza 27. Isso. No primeiro turno, o Santos conseguiu vencer lá com gol aos 46 do segundo tempo. A diferença das campanhas estava no resultado de lá. Se o Fortaleza tivesse ganho, o Fortaleza estaria com 30 e o Santos com 29. E o Fortaleza teve uma bola no fim do jogo com o Moisés, que o Brazão salvou. Aquilo ali, cara, se o Fortaleza faz o gol, o Santos, com a tabela que o Rizek falou, ia ficar numa situação muito complicada. Uma transição, né? O Santos estava todo em cima. E aí o Moisés corta 2 vezes e o Brazão consegue abafar o chute aos, sei lá, 49. O Voivoda do Fortaleza deve ter agradecido, né? O Voivoda do Santos agradeceu o Voivoda do Fortaleza esse jogo lá, né? Mas sabe por que o Vitória não derrotou o Corinthians no Barradão? Pelo fator Gin, Garro, Yuri Alberto e Memphis. Eles nunca perderam um jogo de Campeonato Brasileiro atuando juntos. E nesse campeonato... E é gin sem metanol, né? Gin bom, sem né? Em metanol. São Paulo, dependendo, às vezes é com metanol. E nesse campeonato, foi só a 3ª vez que eles jogaram juntos. Não é por acaso que foi a 3ª vitória do Corinthians. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora, né, está na caça do Palmeiras, caça ao porco, essa que é a verdade. O Flamengo que agora vai enfrentar o time do São Paulo, jogando, né, lá na Vila, ou seja, o São Paulo que é o mandante, mas vai jogar fora de casa. O Flamengo, logicamente,
tem aí esse período, né, dessa semana para se preparar para esse jogo. Jogo importante. O Flamengo, que se quer ser campeão, vai ter que buscar esses pontos fora de casa. Não vai ser um jogo fácil, tendo em vista que o São Paulo, né, vem de uma vitória sobre o time do Vasco fora de casa, ou seja, vem embalado, mas o Flamengo, né, não pode desperdiçar oportunidades, tem que vencer e torcer, né, para o Palmeiras tropeçar. O Palmeiras que vai jogar no Allianz Parque, né? Então, assim, o Flamengo agora vai ter que vencer e secar o Palmeiras. Vencer e secar o Palmeiras. Uma hora vai acontecer. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Palmeiras vai perder ali a liderança na reta final. E aí, parceiro, o Malvadão vai engratar a quinta ali, vai com tudo. Pelo menos é o que se espera. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades, do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui, tá aqui, Isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!